Bom dia, amados. Vamos estar entrando em mais uma meditação. Antes disso, gostaria de orar. Pai querido, obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida. Ó Pai querido, que o Senhor esteja na meditação nessa manhã. Que seja um momento, ó Pai, que possamos edificar as nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Hoje a palavra, nós ficamos de ler João capítulo 8 e 9. E a meditação que eu gostaria de trazer nessa manhã é em João capítulo 9. Eu não vou estar lendo todo o capítulo porque são 41 versículos, então eu vou me ater a poder destacar alguns versículos e que você possa acompanhar. A história do capítulo 9 basicamente é a história do cego que foi curado, um cego de nascença que foi curado por Jesus, né? E não sei se você sabe, Jesus ele encontra esse cego, ele cospe no chão e com a terra ele faz lama e ele coloca a lama nos olhos do cego e fala para o cego ir se lavar no tanque de Siloé. E após ele se lavar, o cego foi curado. Todos se assustaram. Não só porque ele era cego de nascença, mas eles jamais tinham visto isto, né, em sua história. E muitos começaram a se alegrar, mas ao mesmo tempo muitos foram os duvidosos. Inclusive, por mais que incrível que fosse o milagre, muitos duvidaram, e entre eles, fariseus, né? Fariseus duvidaram daquilo que tinha ocorrido com aquele homem. Nos versículos 13 ao 41, ao 34, ele mostra questionamento dos fariseus. Não vou entrar em detalhes, né, por causa do tempo, mas os fariseus questionam, né, como foi curado, por quem foi curado, né? Quando a gente lê o versículo 16, os fariseus fizeram uma pergunta até religiosa. Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, né? E outros falavam, mas como pode ele fazer isso, né? Se um pecador poder fazer tal milagres, eles discutiam entre eles. No versículo 18, fala que os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, e por isso mandaram chamar os pais, né? Obviamente os pais, com medo dos judeus, eles responderam a pergunta para ele já é adulto, pode perguntar, né? Mas o que eles falaram? Eles não acreditavam no que tinha acontecido. No versículo 24, de novo, ao duvidarem, perguntam de novo, ao chamar de novo o cego, como aconteceu tudo isso? Né? Quem te curou? Perguntando de novo, com toda a dúvida, como é que um pecador pode curar? No versículo 27, é até engraçado, porque o que fora cego, ele se irrita com a pergunta, né? De tanto que eles estavam duvidando, eles falam, mas por que eu já falei várias vezes, e por que vocês querem ouvir de novo? E ele faz essa pergunta, acaso vocês querem ser discípulos dele? E os fariseus ficam furiosos, eles xingam, eles ofendem aquele homem, e ao ofender falam assim, você que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Eles estavam se alegrando do fato de ter um antepassado, né, que era um dos pais da fé, um dos exemplos da fé para o povo de Israel. Né? E aí, nessa irritação toda, né, no versículo 34, você que nasceu cheio de pecados, dizem os fariseus, como tem a ousadia de nos ensinar. É o que acontece, você vê, tocando lá no ego, né, dos próprios fariseus. E por isso, eles expulsaram, então, o que fora cego, né, o que estava curado no meio deles. Quando eu estava meditando na reação, né, dos fariseus, nas perguntas dos fariseus, nas dúvidas, muitos hoje questionam sobre a pessoa de Cristo. Muitos rejeitam a Jesus, obviamente. Né? Muitos creem mais no seu sistema religioso. Muitos não creem que Jesus era o Filho de Deus.
né? Creem mais na religião dos antepassados. E muitos, com orgulho, não querem também admitir certas coisas. Alguns ficam com ego ferido, né? E por causa do orgulho, muitos também não querem crer. E os fariseus da mesma forma, os judeus, eles não quiseram crer em Jesus. Ontem, eu tinha mencionado na meditação que o fato de crermos em Jesus, nós não cremos por nossa força. Nós não cremos porque nós entendemos tudo, né? Mas sim porque Deus nos derramou o Espírito Santo nos capacitou, Ele abriu os nossos olhos. E no versículo 41, você vai ver os fariseus, eles fazem uma declaração interessante, porque quando Jesus ele fala assim que muitos, ele diz que veio para que aqueles que eram cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E os fariseus, de novo, né, perguntaram para Jesus, acaso você está dizendo que a gente é cego? E Jesus fala, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora vocês dizem que podem ver. Eles achavam que viam. Eles tinham conhecimento, eles tinham a sua religião, eles tinham a sua história dos antepassados. Por mais que tinham tudo isso, eles não viam. Eles estavam presos também no orgulho deles. Hoje o mundo acha que vê. Muitos, até no Corão é bem interessante, muitos pensam que viam, né? Nós temos uma ciência que está muito avançada, né? Nós somos a geração que tem mais informações em toda a história do que toda a história junto. Nós temos informações, por exemplo, na palma da mão, né? Essa é a nossa geração. Pessoas que são muito mais autoconfiantes, né, em teoria, né? E vivem como totalmente autônomos. E quando eles olham para nós, os filhos de Deus, os cristãos, eles acham estranho, eles questionam, né? Como é que você pode crer numa coisa dessa? Muitos acham que a gente está maluco. Como assim salvação? Como você pode falar que recebeu salvação? Por que você vai na igreja? Por que você é tão burro de acreditar na Bíblia? As pessoas questionam e zombam desse fato. Mas, e principalmente quando falam da cruz, e a cruz ligada à nossa vida, ao nosso perdão, acham uma coisa de doido, não creem nesse fato. Né? Quando a gente fala que Jesus é o Filho de Deus, e Jesus é Deus, e que Ele morreu pelos nossos pecados, é algo incompreensível para muitos. E a palavra de Deus tem algo a falar sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 23 e 24, diz assim. 23 diz assim: Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para os judeus foi escândalo. Para os gentios era loucura. Para muitos até hoje é escândalo e é loucura. Para muitos a cruz de Cristo é loucura e é escândalo. Mas para nós é o quê? O que diz a palavra? Mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Meu querido, para nós, Cristo, para nós, a cruz é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nós sabemos dessa verdade. Por mais que seja loucura. Sabe por quê? O Espírito habita em nós. O Senhor abriu os nossos olhos. Quando muitos questionavam aquele cego, que fora cego, ele dá uma resposta e que pode ser a nossa resposta. O cego não entendia tudo sobre Jesus, ele não conhecia tudo sobre Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus,
Mas quando ele foi curado e quando foi questionado, ele só respondeu uma coisa. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Versículo 24. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E no versículo 25 ele responde: não sei se ele é pecador ou não. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. E essa é uma das nossas declarações, sabe? A gente não entende tudo. A gente não tem todas as respostas. Talvez a gente não entenda todos os mistérios de Deus. Mas uma coisa que a gente pode afirmar é o seguinte: eu era cego e agora eu vejo. O Senhor abriu os nossos olhos espirituais para compreender as coisas espirituais. E ao entrar mais uma vez nessa Semana Santa, que mais uma vez a gente possa agradecer pelo fato de ter tido os nossos olhos curados e abertos para poder ver, para poder conhecer o Senhor, para poder entender a palavra de Deus. E nessa Semana Santa, que a gente possa mais uma vez olhar para a cruz. A cruz que era escândalo. A cruz que era loucura. Para nós hoje, é poder. E para nós hoje, é sabedoria de Deus. Que Deus abençoe seu dia. Se você puder, tem um hino em inglês que todo mundo conhece, Amazing Grace. Eu amo essa música. E lá no fim, eu gosto desse trecho. Ele fala: I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Uma vez eu estava perdido, mas agora eu fui achado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Que essa seja a nossa declaração de fé. Eu era cego e agora vejo. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por sua graça. E, Senhor Deus, obrigado por essa verdade. Que nós éramos cegos e agora vemos. Nós éramos perdidos e fomos achados. E obrigado, Pai, porque foi sua graça, sua maravilhosa graça, que fez isso, Pai. Podemos não ter todas as respostas, mas nós temos a resposta que nós precisamos. A resposta mais importante. Que nós achamos a verdade em Ti, Jesus. Abençoa, Pai, o dia de cada um. E obrigado, Pai, por mais um dia em Tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. E amanhã a gente se vê de novo. Na paz. I